Neste vídeo eu vou falar sobre velocidade média, o que ela é, como identificá-la e como resolver uma situação-problema ou questão de matemática em que envolvemos a velocidade média. Porém, antes de nós observarmos qual é o conceito de velocidade média na matemática, iremos aprender sobre razão entre duas grandezas, pois uma observação é que a velocidade média é um tipo de razão, porém é uma razão especial que possui um nome específico diferente de outras razões. Razão entre duas grandezas corresponde a um quociente, uma divisão ou até mesmo uma fração entre seus valores. Por exemplo, se nós temos a razão entre o número 12 e o número 7, o número 12 será o nosso numerador desta fração, se nós formos representar esta razão por meio de uma fração, o 12 será o numerador, pois é o primeiro número, o primeiro valor que aparece, e o número 7 será o nosso denominador, pois é o segundo valor que aparece neste exemplo. Logo, a razão entre o número 12 e o número 7 pode ser representada pela fração 12 sétimos ou também a divisão 12 dividido por 7. Agora que observamos o que é uma razão entre duas grandezas, iremos aprender o conceito de velocidade média. Ela é a razão entre a distância percorrida por um móvel, por um corpo móvel, e o tempo gasto para percorrer essa distância. Logo, quando temos uma velocidade média, podemos ter uma fração em que o numerador será a distância percorrida por algum corpo móvel que se movimenta e o denominador da nossa fração será o tempo gasto, geralmente escrito na unidade de horas, para percorrer essa distância. Por exemplo, a seguinte questão: a velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas é dada pela razão, que é representada por uma fração 800, o nosso numerador, que é a distância percorrida pelo trem-bala, e o nosso denominador será o tempo gasto, 2 horas. Agora, para nós respondermos qual é definitivamente a velocidade média deste trem-bala, temos que representar a unidade de horas não em 2 horas, e sim em 1 hora, pois para respondermos a velocidade média de um corpo móvel, temos que colocar algum número, uma distância, por hora. Por isso, dividimos a unidade 2 horas por 2 para obtermos o valor de 1 hora, porém nós não escrevemos o número 1 acompanhando a letra H, e o nosso numerador, como temos uma fração, temos também que dividi-lo por 2. Logo, fazemos 800 dividido por 2 igual a 400 km, que é a nossa distância, dividido por 2 horas, dividido por 2 igual a 1 hora. Portanto, temos que a velocidade média desse trem é de 400 km por hora. Relembrando que aqui nós não temos um numerador e um denominador, porém, temos representado uma fração, pois a nossa linha, que antes era deitada na horizontal, nós escrevemos na vertical um pouco inclinada, para representar uma fração, em que o 400 km seria o numerador e o nosso denominador seria a unidade hora. Agora que nós aprendemos e observamos o que é uma razão entre duas grandezas, e relembrando, é a divisão, o quociente entre uma grandeza, que é um tipo de medida, e é o nosso denominador, que será uma outra medida diferente, e o que é a velocidade média, que é este tipo de razão. Porém, entre uma distância percorrida por um corpo móvel e o nosso denominador de uma fração, que será o tempo gasto, que será medido por hora, para percorrer essa distância, iremos resolver outras 3 questões envolvendo velocidade média. Vem comigo! Questão 1. Determine a velocidade média desenvolvida por um trem ao percorrer uma distância de 250 km em 5 horas. Primeiro, nós iremos representar a nossa velocidade média, porém abreviada. Escrevemos a letra V maiúscula e para representar a palavra média, iremos escrever a letra M minúscula. E agora iremos escrever a nossa fração que representa esta velocidade média. No numerador, escrevemos a nossa distância percorrida
por esse trem, 250 quilômetros. E no nosso denominador escrevemos o tempo gasto para percorrer esta distância, 5 horas. E agora iremos dividir a nossa fração pelo número 5. 250 km dividido por 5 igual a 50 km. E 5 horas dividido por 5 igual a 1 hora. Porém, apenas escrevemos a nossa letra H representando a nossa hora, nesta velocidade média. Portanto, nós identificamos que a nossa velocidade média nesta questão para esse trem será de 50 km por hora. E, por fim, apenas escrevemos a nossa resposta. Então, a nossa velocidade média deste trem foi 50 km a cada hora. Portanto, nós identificamos que 5 horas nós apenas multiplicamos a nossa distância por 5. Em 1 hora, 50 km, em 5 horas, 250 km. Agora iremos resolver a nossa questão 2. Acompanhe. Questão 2. Um motorista percorre uma distância de 220 km em 4 horas. Qual a velocidade média desenvolvida? Nós escrevemos a nossa abreviação de velocidade média e montamos a nossa fração. Colocamos no numerador a distância percorrida, 220 km, e escrevemos no denominador o nosso tempo gasto, 4 horas. E por fim, apenas dividimos ambos os numeradores e o denominador por 4. 220 km dividido por 4 igual a 55 km. E 4 horas dividido por 4, nós obtemos 1 hora. Porém, escrevemos apenas a letra H representando a hora. E por fim, escrevemos a nossa resposta para essa questão. A nossa resposta foi que a velocidade média desenvolvida foi 55 km por hora. Então, também podemos dizer que a cada hora gasta para percorrermos uma velocidade média, gastamos 55 km. Quando multiplicamos este tempo ou também a nossa distância por 4, temos que em 4 horas percorremos 220 km. E agora iremos resolver o nosso terceiro e último problema. Acompanhe!
Questão 3. Calcule a razão em quilômetros por hora de um carro que percorre 500 quilômetros em 5 horas. Primeiro, nós iremos representar a fração, que representa a velocidade média, que é a nossa razão. No numerador, colocamos o 500 km por hora, que será a nossa distância percorrida. E no nosso denominador, colocamos o tempo gasto, 5 horas. E por fim, apenas dividimos o numerador e o denominador por 5. 500 km dividido por 5 igual a 100 km. E 5 horas dividido por 5 igual a 1 hora. Porém, relembrando, escrevemos apenas a letra H. E por último, respondemos a nossa questão com a velocidade média percorrida, que é a nossa razão, porém que não está escrita na enunciada, está apenas escrita razão, porém velocidade média também representa uma razão, neste caso, de 100 km por hora. E a nossa resposta foi que a razão foi 100 km por hora, que também é a nossa velocidade média, em que, quando multiplicamos por 5, temos 500 km percorridos em 5 horas. E esse foi o nosso vídeo sobre velocidade média. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre as razões especiais. Até os próximos vídeos!